Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a nova Nissan Frontier e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite as últimas unidades em condições imperdíveis da Nissan Frontier versão Attack. Ela já vem equipada com Santo Antônio e com rack de teto de fábrica a partir de R$ 225.690 e taxa zero em toda a linha. Oferta por tempo limitado. Consulte condições. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vem aí, Expo Pinda 2023, de 24 a 27 de agosto, em Pindamonhangaba. Um evento para o produtor rural e toda a família. Inovação, tecnologia e sustentabilidade. Provas equestres, torneio leiteiro, demonstrações técnicas de máquinas e implementos agrícolas, circuito de palestras, exposição e comercialização de animais. Esperamos você. Apoio Senar, Sebrae e Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização Sindicato Rural de Pindamonhangaba. Alô, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você, sempre com convidados especiais. Estamos aqui no canal Rural, no canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Quero agradecer a audiência maravilhosa que todo mundo vem falando com a gente em todo o Brasil, o pessoal que está aí no Spotify, em todas as plataformas de áudio, nos ouvindo também. É muito importante esse feedback que eu venho tendo de todos vocês aí. Muito bem, e hoje, nesse programa especial, quero trazer um convidado aqui. Ele é um empresário que entrou no agronegócio de uma forma que vai contar pra gente toda essa história aqui, Ricardo Mianti, que vem da indústria da tecelagem, né? Exatamente. E aí vai contar essa história que de repente entra pro mundo dos cavalos e vai virando uma referência no mercado do cavalo quarto de milha, da modalidade 3 tambores, velocidade, laço, vamos falar disso tudo aqui. Mas Ricardo, primeiro, obrigado pela tua presença aqui. Rafa, obrigado vocês pelo convite. Queria agradecer você, o Ti e todo o pessoal da produção aqui. É uma oportunidade que vocês estão me dando para mim contar um pouco da minha história, um pouco de como eu entrei no cavalo, agora com a nova empresa também no ramo Western, né? Self-Western, né? Exatamente. Já vamos falando desde já essa Exatamente, Self-Western é um novo projeto de vida para mim aí. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder contar, externar um pouquinho da minha história. Sabe o que é bacana, Ricardinho? Que a gente se conhece já há algum tempo aí, nos leilões, no mercado do cavalo, fica sabendo assim, mas aí aqui é a hora da gente parece que bater papo e encontrar um pouco mais do, como é que funciona. Você não vem da origem do campo, diretamente? Então, Rafa, na verdade, cara, o meu avô, por parte de mãe, ele tem fazenda há muitos anos, né? E acabei tendo contato com o campo através dele, né? E sempre me apaixonei desde criança. Então a gente ia... Mas ele tem fazenda como lazer ou tinha uma produção? Tinha uma produção, a gente chegou até de gado. Gado. Gado, a gente fazia cruzamento industrial lá. Legal. E tinha os cavalos de lida lá e acabei... Aonde era? Em Piracicaba. Piracicaba. Pertinho de Americana, né? Sul de Americana. E acabei tendo o primeiro contato com o campo já desde moleque. Ia na fazenda desde... Tenho 1 ano, 2 anos de idade. E me apaixonei por isso e acabei entrando no mundo do cavalo através disso também, entendeu? Então, cara, hoje minha vida é cavalo, minha nova empresa é do ramo do cavalo também. Mas vamos voltar lá nessa história, que eu gosto da história. A história lá atrás vai trazendo muita coisa boa pra gente. Você, menino ainda... na fazenda do avô e tal, montava cavalo pra passear? Era cara, passeio, almoçava em cima do cavalo, sempre gostei de cavalo. Lidava com gado? Sempre, a vida inteira. Tinha o gerente da fazenda lá que me fez pegar gosto, na verdade. Eu saía pro campo com ele 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, almoçava no campo, voltava 4, 5 horas da tarde. Então foi aí meus primeiros contatos com o campo, né? E chegava final de semana, meu avô ia todo sábado pra fazenda. Quando dava, eu sempre gostei de ir com ele, estar presente, saber de como eram os cruzamentos de boi na época que ele fazia. Vocês cruzavam o que na época? A gente fazia Nelore e Angus, né? Primeiro era Nelore, antes de eu nascer, inclusive, ele criou PO, gado PO, ia nos leilões, etc, sempre gostou, e a partir de um certo momento ele pegou as matrizes que ele comprou no PO e cruzava com o gado Angus. E aí a gente começou a produção. Quando foi mais ou menos? Rafa, ele ia nos leilões mais ou menos de 1990 até 95 ali. Quando eu nasci ele já não participava tanto mais. Mas esse cruzamento com Angus começou já na década de 90?
Ele começou com Angus, na verdade, em 2000, né? Ali meados de 2000, 2001, 2002. Sei. E aí foi até o final da fazenda. Hoje a fazenda é cana. A gente acabou rendendo para cana, que a gente está muito perto da usina lá. E acabou que já não compensava mais fazer a lida com boi, né? E hoje a gente tem essa parte de boi. Na verdade, meu tio tem a parte de boi no Mato Grosso. Ele tá com 2 fazendas lá. E a gente acaba tendo esse contato também. Eu vou, vira e mexe, vou com ele pra fazenda lá. Adoro estar junto, saber como tá sendo feito hoje, a evolução do negócio. Então, estamos sempre dentro aí. Mas a sua família vem da base da tecelagem. Exatamente, né? exatamente. Vocês fabricavam tecido para a indústria de vestuário. Exatamente. Na verdade, a gente começou... Americana é um polo industrial têxtil, né? Então, desde 1800, os caras têm a carioba, que é muito famosa. Todos os lugares do país que a gente fala no ramo têxtil sobre a carioba, vem toda a história têxtil do Brasil. Então, a empresa começou com meu bisavô há 70 e poucos anos atrás. E aí ele faleceu quando meu avô tinha 18 anos. Meu avô assumiu a empresa. E aí começou com poucos teares, produzindo os tecidos da época, e a gente sempre foi se adaptando muito. E até os anos 1995 ali, tinha época que meu avô trabalhava o ano inteiro para vender tecido no carnaval. Que ele fazia cetim. E aí nós começamos a produzir tecido de decoração, tecido de lençol, colchão. E aí... Tecido específico para colchão? Tecido de colchão e lençol. Uma outra linha. Exatamente. Hoje a gente tem essa parte da fábrica ainda, mas o nosso forte hoje é jeans, né? E aí em 2005, mais ou menos, como a nossa empresa estava no centro da cidade, a gente acabou sofrendo algumas pressões para mudar para uma região industrial. E aí a gente começou a construir o barracão, ele começou a construir o barracão, era muito menino ainda, tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos, ia jogar bola no terreno, pra você ter ideia. E aí a ideia era mudar a empresa de colchão e decoração para lá. Sim. Só que chegou num certo momento que as importações começaram a vir muito forte, ele queria um negócio novo para a família, que tivesse um estofo de algo agro por trás, que a gente se baseasse no dólar e que fosse um preço internacional. E ele chegou na conclusão que o jeans era algo que é mais difícil de importar e tem uma base industrial muito grande aqui no Brasil, entendeu? Então, aí ele começou a comprar as primeiras máquinas lá para 2007, 2008, e 2011 a gente faturou o primeiro metro de tecido. 2011. Recente. É recente. E o que você falou dessa ligação com o agro, por quê? Pelo jeans ser uma usual no agro ou por alguma ligação de matéria-prima, etc? 60% do custo do jeans é algodão. Então a gente compra desde o algodão, nós temos a fiação na fábrica, o tingimento do fio, tecelagem, acabamento e entrega para o cliente no final. Então os nossos clientes são as confecções que fabricam para essas grandes marcas do Brasil aí, né? Ricardinho, tem gente aí na cidade que não faz ideia, talvez, que o jeans é agro. É agro, é. Agro. Cara, 60% do custo é agro. 60% do custo é agro. Exatamente. 60% do custo é agro. Sim. E vocês fazem todo o processo de ponta a ponta? A gente faz todo o processo. O que a gente compra importado só são os tecidos, são os fios de poliéster, né? Que daí vem... Que tá no meio da... aí tem na tecelagem que tem o tear, né? Que é onde vai cruzar a trama com o ordume. O ordume já é tinto pelo índigo, né? Que é o químico que impregna no fio. Dá essa exatamente, coloração. Que dá a coloração. E aí o acabamento dele é feito nas confecções, onde a gente alcança essas lavagens de lavanderia, né? Que aí são os nossos clientes que já fazem. Então a gente vende o tecido cru para eles e eles trabalham em cima, né? Então vem uma cor só, vem um tecido... Não, a gente tem vários tipos de cores. Hoje a gente trabalha na empresa, acho que com 6 ou 7 cores. E aí vai de cada artigo. Então tem o tecido mais pesado, um pouco mais leve, o tecido feminino, o tecido masculino, o tecido de camisaria. Então a gente faz tudo isso dentro da fábrica. Hoje a gente deve ter em torno de 45, 50 tipos de tecido na fábrica. Só no jeans? Só no jeans. Só no jeans, Então muitas vezes a gente escuta, né, até nas provas, etc. Ricardinho, por que você não faz uma calça igual a da importada? Eu falei, cara, eu tenho 50 tipos de tecido na fábrica. Então a gente precisa, a gente tem vários tipos de nicho, a gente vende para todo
todos os padrões de tecido, entendeu? Uhum. Então, tem toda uma programação. Hoje a gente tá indo super bem, e graças a Deus é o que sustenta a família, né? Isso vem da minha mãe, né? Meu pai mexe com outra coisa, mas, cara, a base do vestuário hoje, brasileiro e mundial, é o jeans, né? É o jeans, né? É o jeans. E a diferença desse jeans, que por vezes a gente usa muito importado, né? Aham. Que a qualidade do jeans americano é melhor e tudo mais. Principalmente para quem usa para montar, né? Sim. Vamos falar isso aí, que é aquelas calças que você compra nos Estados Unidos, eu não vou falar em marcas aqui, mas ela dura muito mais do que a brasileira. Por que dá isso aí? Rafa, isso vem mudando muito, mas eu tenho uma explicação para isso. Como são poucas empresas de tecido jeans no Brasil, são 13 empresas hoje, a gente acaba... são 13 empresas. Só 13 para esse baita país Só todo. 13 empresas, E a importação é muito pequena do jeans no Brasil. Porque do jeans para matéria-prima, não o jeans pronto, né? Exato. Não, sim, para matéria-prima. Uhum. Porque o processo produtivo dele, você só vai ver o defeito do jeans na hora dele acabado. Então, cara, você vai trazer um jeans da China, o cara que tá comprando pra ele reclamar com o chinês daqui 2, 3 meses é muito difícil. Então, o pessoal, nossos clientes, preferem manter a cadeia produtiva aqui no Brasil do que trazer o importado também, né? E o preço é muito competitivo também. O Brasil é muito competitivo nesse Nós nicho. exportamos jeans também ou não? Exportamos também. Exportamos também. A gente tem empresas hoje que exportam, a gente inclusive já exportou, né? Então, principalmente Mercosul, a gente exporta bastante. O Brasil hoje é o 4º maior produtor de jeans mundial. Jura? De tecido. Exatamente, sim. O 4º maior produtor de tecido jeans mundial. E o jeans, ele tem que ser essa base do 60%, como você diz, do agronegócio, mas o algodão mesmo. Então, a gente tem tecidos, tem outras linhas? A gente tem tecidos que é 100% algodão, tem os 98,2 que a gente fala, que é algodão com o elastano, né, que dá aquele conforto, né? Hoje muitas calças country, inclusive, tem esse conforto, né? E tem o tecido misto, que é o algodão com poliéster, que acaba caindo um pouco de preço, mas a qualidade se mantém. Hoje a gente está com várias tecnologias na indústria que a gente consegue manter a qualidade nela com o poliéster. Então, por exemplo, a gente sabe que desde a pandemia o agro teve uma oscilação de preço de commodity agrícola muito grande. E quando o algodão estava muito caro, o ano passado mais ou menos, a gente chegou a 8,50 libra peso. Hoje nós estamos em 3,60, R$4. Então praticamente dobrou de preço. Então as empresas que faziam o produto mais popular, vamos dizer, optavam pelo poliéster no produto pra gente ter uma calça acessível, né? A gente ter uma calça acessível. A gente sabe o que foi a pandemia, né, cara? Muita gente perdendo emprego. Então o pessoal, para ele se manter no mercado, pro consumidor conseguir comprar, a gente foi trazendo novas tecnologias para conseguir baratear esse custo, né? Agora, na questão de qualidade do algodão, da matéria-prima principal ali, né, que tá lá na lavoura. Aliás, eu tive o privilégio de ir lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Acho que eu rodei, sei lá, 4, 5 horas dirigindo na rodovia, era algodão pra todo lado. É a produção mais linda que tem. É maravilhoso. Tem diferença, tem oscilação da qualidade lá na lavoura pra quem vai na indústria pronta? Tem oscilação, mas assim, a gente consegue fazer uma mistura desse algodão um pouco pior e um pouco melhor, para que ele chegue com um padrão de qualidade lá na frente. Quando a gente recebe a carreta de algodão na fábrica, a gente faz todo um estudo dela e classifica. Então a gente tem uma mistura. Hoje, para você entrar O algodão vem na sua fábrica daquele jeito que ele saiu de lá? Exatamente. Eu recebo fardo de algodão. Aquele que eu vejo na beira da estrada lá no Mato Grosso. Exatamente. Eu faço toda a limpeza dele e faço o fio. Do fio ele vai para a máquina de tingimento, que o jeans é um dos únicos tecidos, se não for o único, se eu não estiver enganado, que você tinge o fio e não tinge o tecido, porque normalmente o tecido sai cru e você faz o tingimento depois. No jeans, você tinge o fio de algodão. Então, por isso que ele tem essa consistência um pouco melhor, que o cara usa para trabalhar, usa no campo, usa em todos os lugares, e ele não desgasta, é uma calça mais resistente, né? Vamos dizer. Cara, que bacana. Eu nem imaginava tanta significância pro jeans, algo que tá tão corriqueiro na vida das pessoas, a significância do agronegócio pra isso. É isso que eu ia falar, tem tudo a ver com o agro, né, cara? E a gente tem como o algodão,
o produtor não consegue fazer 2 safras no mesmo ano, ele só faz uma. O cara que planta soja, ele faz a safra safrinha. O cara que planta milho, safrinha. Então, o algodão, ele tem esse adendo ainda. O cara que planta algodão, ele tem que... vou te falar, os caras são... Fera. São fera, cara, são fera. Então, a gente... Hoje, o Brasil produz muito algodão. O Brasil hoje deve produzir entre 2 milhões e 700 e 3 milhões de toneladas de algodão ano. E isso é suficiente para a demanda de tecido brasileiro? É suficiente, só que o Brasil exporta demais. Então, hoje a gente compra no mercado internacional, né? Então, normalmente o mercado está desvinculado. O brasileiro às vezes está um pouco mais caro ou um pouco mais barato que o internacional. Então, o produtor às vezes escolhe exportar. E a gente aqui, cara, fica naquela luta diária de comprar algodão direto com o produtor, trading. Então, tem todo esse processo antes de tudo, cara. A gente fala que a indústria têxtil jeans hoje, ela é totalmente completa. A cadeia tem que ser completa, porque senão você não consegue bater custo. Então, como assim, cadeia completa? Porque em outros países, por exemplo, na China, uma pessoa tem a fiação, a outra pessoa tem o tingimento, a outra pessoa tem a tecelagem, a outra empresa tem o acabamento. E aí acaba tendo um custo um pouco maior, porque cada um coloca a sua margem no jogo. A gente tem desde a fiação até o acabamento. Então a gente é uma empresa só que faz isso. E todas as empresas do Brasil, acho que algumas não têm fiação, mas a maioria delas é o processo completo. Então, para quem tá na cidade aí, muitas vezes mal informados, defendendo a bandeira militante contra o agronegócio, tá usando uma calça jeans linda que comprou num centro urbano maravilhoso e não sabe que aquela calça veio lá do agronegócio diretamente. Rafa, cara, eu tenho uma coisa comigo mesmo, que desde esses anos todos que eu vivo o agro, né? Tudo vem de lá, cara. Tudo vem de lá, né? Tudo vem da terra, tudo é o produtor que faz. Então a gente deve muito a esses caras, cara. O Brasil deve muito a eles, o mundo deve muito a eles. Então a gente tem que saber antes de falar as coisas, né, cara? Eu acho que assim, do que eu vivo hoje, você pegar cavalo, boi, indústria têxtil, confecção, tudo vem de lá. Tudo vem de tudo lá. Vem de lá. Então... Eu tenho uma frase que eu acho muito bacana que um cara me falou uma vez. Pelo menos uma vez na sua vida, você vai precisar de um médico, ou do engenheiro, ou do advogado, né? Agora, pelo menos uma vez na vida, você vai precisar dessas situações. Agora, pelo menos 3 vezes por dia, todos os dias da sua vida, você precisa de um produtor rural. Sem dúvida, cara. A gente deve muito a eles. São pessoas que dão o sangue, dão o suor, trabalham nas fazendas, longe da cidade, muitas vezes longe da cidade, né? A gente pega Mato Grosso do Sul, Pará. Cara, é uma vida que muitas vezes não é fácil. E os caras dão a vida pra gente ter o que a gente tem hoje, a comodidade nas cidades e tudo mais, né? E a gente vê, você falando de indústria têxtil que nós estamos falando, tem muita coisa pra gente bater papo aqui, mas só nesse caso especificamente que está dentro da sua família, a gente vê hoje rodando, como eu disse aqui no Mato Grosso, as dificuldades sem infraestrutura de estrada. Sem dúvida. Né? Recentemente eu rodei lá, você fica de noite, horas, sem ter um posto de gasolina aberto de noite para ter atendimento aos caminhoneiros. É muita dificuldade e é o setor que mais batalha, sim, porque tem dificuldade. A tecnologia está ao nosso favor, mas ao mesmo tempo as dificuldades estão aí do nosso lado, cara. Exatamente. Eu acho que assim, todo trabalho digno tem que ser valorizado, né? Mas a gente sabe das dificuldades, a gente que vive esse dia a dia, né? Você vive faz muitos anos, eu também desde criança. A gente sabe a dificuldade que é de trabalhar nesse meio, né, cara? É muito difícil. E assim, até mudando um pouco a rota, mas junto com o agro, o meu pai tem loja de carro em Americana. Cara, tudo depende de lá. A gente vê que durante muitos anos, até hoje, o maior faturamento brasileiro entre automóvel é caminhonete. Pro cara do agro, pro cara que precisa daquilo. Então, assim, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Se você pegar o comércio de carros, o maior faturamento tá em caminhonetes mesmo? Cara, acredito que... Você tá falando no per capita, lógico que mas... Acredito que hoje a grande massa, né? Normalmente o cara tem um carro mais popular. O sonho dele é pular pra uma caminhonete. Quantas pessoas você não conversa que é assim? Então, da última vez que eu dei uma olhada, acho que tava no top 5 a caminhonete. Hoje deve estar lá pra cima, esse lançamento de Dodge, etc. A gente sabe que é um carro mais caro, mas, cara, é sonho de consumo, né? É sonho de consumo. Então, assim, virou um
carro de luxo também, você tem uma caminhonete, e tudo isso a gente deve pro agro, né? Porque a caminhonete vem da essência agro, que a gente precisa pra... na verdade, a gente brinca, né? A Dodge Ram, por exemplo, nos Estados Unidos, ela foi direcionada totalmente pro cara trabalhar na fazenda, pro cara trabalhar no Aras. Serviço, Exatamente. Então, assim, todos os ramos que você puxar vem do agro, né, cara? E falando de caminhonete, a Nissan Frontier, que é a nossa parceira aqui, que vem com segurança, com conforto, virou realmente um baita de um carro de passeio que atende o cara no campo. Isso aí que é interessante. A tecnologia crescendo. Sem dúvida, cara. Cara, eu tive uma Nissan, quando eu fiz 18 anos, eu tive uma Nissan Frontier, muito boa, assim, e, cara, a gente tava falando, caminhonete é um sonho de consumo do cara. É um sonho de consumo. Agora, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 26. Nossa, meninão ainda. Quando você começa a crescer ali, você foi pra indústria ou foi pra fazenda pra começar a trabalhar? Na verdade, Rafa, graças a Deus, cara, eu tive um conforto muito grande da minha família, né? Eles sempre me deixaram escolher bem o que eu ia fazer. E eu, assim, desde menino apaixonado por fazenda. E o cavalo entrou na minha vida quando eu tinha 11 anos, um cavalo de competição, e me apaixonei por aquilo. Então, tô até hoje... Qual competição que você começou? 3 tambores, né? Já comecei no tambor. Com 11 anos? Já comecei no tambor, exatamente. Quem começou, na verdade, na minha família foi minha irmã, e eu acabei seguindo ela no negócio e acabei me apaixonando. Hoje, se não mais, gosto igual a ela. Então, a gente tem assim, desde o começo. Então... E você se apaixonou pela competição, você não pensava em criar ainda, nem... Eu sempre gostei da lida do dia a dia de fazenda e sempre gostei da competição. As duas coisas se unindo é a criação de cavalo. Então, assim, eu com 11 anos... A gente começa igual todo mundo começa, né? Compra um cavalo aqui, vai numa competição, faz churrasco no trailer, se apaixona por aquilo e o negócio toma uma proporção... A atmosfera é maravilhosa, né? Exatamente. É um negócio que toma uma proporção que às vezes na hora que você vê, cara, você tá com 50, 100 cavalos e o negócio tá andando. E, assim, me apaixonei por isso e como tava falando, sempre tive um apoio muito grande da minha família em tudo. Então, cara, até meus 18 anos... ia pra escola, comecei a trabalhar na empresa na tecelagem com 17 anos, ia 2, 3 vezes por semana lá, mas, cara, final de semana pegava sexta-feira à tarde e ia pra prova, quinta-feira ia pra prova, então eu passava o final de semana inteiro lá, entendeu? E a gente vê às vezes algumas pessoas que têm uma segurança financeira dentro de casa e tal, e fica focado, como você via aquele menino de 17 anos pra focar o negócio do cavalo como esporte e o trabalho da tecelagem, alguma vez confundiu isso na sua mente? Algumas vezes. Confundiu algumas vezes e assim, eu sempre vi... como a gente, com 16, 17 anos, a gente tem muita noção das coisas, né? De como funciona o mundo, a gente acaba misturando, às vezes, as coisas e acabava misturando a questão das provas com o trabalho e etc. Mas, como eu te falei, como minha família me deu um suporte muito grande, eu consegui viver essa fase da minha vida dos 17 aos 22 anos, 23 anos, completamente focado nas provas. Então, todo esse conhecimento que hoje... eu coloco no Aras 3DM pra gente ter a criação, ter êxito nas competições, eu falo que 90% dele veio dessa fase que eu fiquei totalmente focado nisso, entendeu? Era cavalo e indústria, cavalo exatamente. E indústria. Mais cavalo, muito mais cavalo na época. Paixão pelo cavalo, mas não podia... Porque eu vejo em você um cara muito empreendedor. Né? Eu vejo você um cara visionário, né? Vamos falar do seu leilão já, que foi um sucesso as 2 edições, mas o bacana é que tem que ter a veia empreendedora nas veias, tem que ter o lado empreendedor nas veias para você fazer o negócio do cavalo dar certo. E assim, os meus pais sempre me deram muita autonomia de fazer as coisas, então assim, se eu sempre aprendi isso com meus avós, né, que a palavra vale muito. Então tudo que eu fechava de negócio, os meus pais peitavam e falavam, vamos acreditar em você, vamos fazer seu sonho, vamos acreditar, vamos fazer. Então, assim, errei muitas vezes. Essa era a pergunta. Vou continuar errando, mas sempre buscando o acerto. Então eu errava, já procurava sempre corrigir esse erro para procurar o êxito lá na frente, né? E hoje, 2023, o primeiro potro que nasceu de criação nossa foi em 2013. Eu tinha 18 anos. Então, assim, aliás, tinha 16 anos. Então, cara, desde muito cedo. E acabou que juntou 3 coisas no mundo do cavalo que eu adoro. Que é o cavalo em si,
O cavalo em si, competição. O indivíduo, né? Exatamente. Fazenda, lida no dia a dia. E o negócio. Porque ele tá totalmente linkado uma coisa na outra. A venda do cavalo, leilão, me apaixonei por leilão. Então, cara, foi um negócio que juntou as 3 coisas que eu mais gosto. Então, assim, me apeguei naquilo e toquei mais ou menos uns 5, 6 anos totalmente focado nisso. Você competia onde? Em centro de treinamento de alguém ou você já foi pra sua área? A gente começou, quando a gente começou eu tinha 11 anos, 2009. A gente começou com o Sidney. Sidney Júnior? Exatamente, em Nova Odessa. O primeiro cavalo de aberta que ele competiu era nosso. Convidar ele pra vir aqui no Agro 360. Você se incumbe de trazê-lo pra cá? Claro, já vou falar com ele. Saindo daqui, Sidney eu já falo com ele. Sua cadeira tá te esperando aqui. Exatamente. E assim... Ele treinava ali com o pai dele ainda. Treinava, né? Com o pai dele em Nova Odessa. Odessa. E aí ele saiu, foi pra um outro emprego, né? Foi trabalhar na Horas Rafael em 2013, eu acho. 2012, acho que foi 2012. E aí a gente acabou indo pro centro de treinamento do Vinícius, né? Nesse meio tempo, com o centro de treinamento, eu tive cavalo em muitos lugares, mas a concentração maior dos meus animais ficava com o Vinícius. A gente manteve a parceria durante 8 anos. Vinícius Moraes? Vinícius Moraes, exatamente. E depois eu resolvi que o negócio estava tomando uma proporção muito grande e a gente precisava montar um negócio nosso. Mas por que você fala que foi crescendo? Você foi comprando muito cavalo, investindo em cavalo pra competir? A gente comprou os 10 primeiros cavalos para competição. Compramos alguns potros e mais uns 3 ou 4 cavalos já para competição. Mas focado na competição do Ricardo Miante ou você queria ter cavalo Ricardo cela do Sidney Júnior, do Vinícius Moraes? Sempre tive o sonho de ter meus cavalos ganhando aberta, mas o foco inicial era eu e minha irmã. Ricardo e Gabriela, eram os dois. Então, Sua irmã compete ainda? Compete. Só que a partir do momento em que eu comecei a enxergar o negócio como negócio, eu falei, cara, a gente precisa partir para um lado mais de matriz, a gente precisa comprar algumas bases genéticas que a gente ainda não tem. Só, cara, com isso... Mas você viu o negócio aonde? Como você viu? Você começando, sou competidor, comprei cavalo, quero ganhar prova. Onde você viu o negócio naquele primeiro momento? Eu comecei... 17 anos, sei lá quanto. Eu comecei a me espelhar nos grandes criadores. Então, via Eduardo Kucinski, via Márcio Tolentino, via esse pessoal, cara, faturando milhões em leilão e etc. Eu falei, cara, eu quero ser um desses caras um dia. E comecei a estudar papel, estudar genética, comecei a ver as provas nos Estados Unidos, comecei a ver tudo isso que engloba a criação de cavalos, né? Ali você começou a enxergar o que é uma possibilidade, falou, posso além de competir, ganhar dinheiro com isso. Exatamente, e eu ganhar dinheiro e monetizar o meu hobby, né, cara? Que querendo ou não, o cavalo pra mim é hobby, sempre foi hobby, vou levar ele como hobby, mas eu posso monetizar isso, posso fazer com que o meu hobby vire algo que eu possa extrair alguma coisa de lá. Então, eu comecei a estudar os papéis, comecei a comprar algumas matrizes, comecei a comprar algumas éguas de prova que eu via potencial para matriz. Então, isso foi meados ali de 2015 e 2016, tá? Que a gente começou a visar mais isso. Antes eu criava 2, 3 potros, as minhas éguas estavam correndo ali, e aí o negócio começou a ficar mais sério em 2015, 2016. E... aí fomos crescendo, e chegou uma hora, eu olhei e falei, cara, não tem pra onde levar esse cavalo. Quantos você tinha mais ou menos, você lembra? Tinha mais ou menos uns 30, cara. 30 cavalos espalhados em centro de treinamento? Tinha mais ou menos uns 30 cavalos entre matriz e tudo mais. E meu tio porque na sua fazenda, da fazenda do seu avô, falo sua, né, mas na em Piracicaba, você não tinha estrutura pra cavalo? Nada, não tinha nada, era boi. De corte. Era boi, exatamente. Então, uma coisa, a gente sabe que criar cavalo e criar boi é totalmente diferente a estrutura. Exatamente. Começamos levando pra lá, mas a gente viu que não deu certo por conta de estrutura. E meu tio tem um aras em Itu. E aí, tinha uma estrutura de cavalo, eu falei, cara, me empresta a estrutura de cavalo. Ele tinha uns 2, 3 cavalos de passeio lá, eu cuido dos seus cavalos. E a gente começou a criação lá. Nasceu o primeiro potro lá em 2013, né? Filho de quem? Cara, a primeira potra que nasceu em casa é uma filha do Victory Fly na Xangai. Que é uma égua que o Sidney competiu, ganhou muitas provas, inclusive. Foi das primeiras éguas que ele apareceu pro mercado aí. E era sua? Era minha. E do Victory Fly, que é a máquina do tempo. Exatamente, né? Meu sonho era ter um filho do Victory Fly, porque o cavalo ganhava tudo na sala do Mãozinho. Morreu precocemente, né? Morreu, cara. Morreu precocemente, um cavalo que fez uma história fantástica. Foi o primeiro 16 dele, não? Não, o primeiro 16 do Brasil foi da Gabriela Ferro, com Caixa Nova Oeste. Isso. E aí teve o do Marquinho Bueno com o Holland's Best, né? Só que, mas assim, os dois eram cavalos castrados. Então o primeiro garanhão que deu 16 foi o Victory Fly.
Uhum. Então todo mundo tinha ele como base genética. Fala que você tem uma égua boa na sua casa, você quer cobrir com quem? Vitor Fly. Só pra quem não conhece muito do esporte entender, quando a gente fala virar 16 é porque na prova oficial, né? Exatamente. Os tempos vinham aí na casa de 17, 18, era, né? Eu peguei a época veio a evolução, né, Rafa? A evolução, veio crescendo e esse tempo foi diminuindo. Quando começou os primeiros cavalos a virar 16 segundos, na baixo dos 17, começou a virar uma história, assim. Eu lembro que saía, não tinha essa potência hoje de rede social pra divulgar, mas eu lembro quando saiu, nossa, viraram 16, era um absurdo, né? Eu não peguei a fase dos 18, do 18 pro 17, mas a fase do 17.500, 17.400, 17.300 ali, quantas provas a gente não foi, ganhava aberta com 17.600, 17.500. Uhum. Quando esse cavalo veio e começou a quebrar as marcas do 16, 16, 16, 16, cara, foi um negócio que todo mundo, quem tinha uma égua em casa, queria cobrir com ele. Só pra situar quem tá em casa, o que é o recorde hoje? 16.109, eu acho. 109. Que é um filho do Vitor Fly. É um filho do Vitor Fly. Edson Carlos com o Order a Victory, né? Order a Victory, que é 16.109. 109. Você acha que vai virar 15? Ah, vai, Rafa. Vai. A evolução tá muito constante. E não só da genética. Os treinadores vêm melhorado muito. A gente tem um intercâmbio com os Estados Unidos muito. E eu analiso da seguinte maneira. O americano tá 7 gerações na nossa frente, mas a garra do brasileiro é um negócio que não se compara. 1000 anos na frente do mundo. Então a gente pega hoje o Sidney, na minha opinião, o melhor tocador de cavalo que já existiu e vai ser muito difícil. Provavelmente vamos ter outros pra frente, mas ele veio pra quebrar paradigmas mesmo. Tem muitos treinadores muito bons. O Rodriguinho que trabalha pra gente, o Vinícius mesmo, Edson Carlos, Décio Talon. Não vou começar a citar um monte de nomes, senão vai ficar nome bom pra caramba de fora. Exatamente. Então, assim, cara, evoluiu muitas coisas. Além disso, a pista evoluiu demais. Que a gente começou a fazer um intercâmbio com os Estados Unidos também, que nesse quesito eles estavam muita gente da gente. Hoje eu acho que a gente igualou bem, né? Na questão de qualidade de pista. O esporte tá muito profissional, né? Os Três Tambores tá muito profissional. Então, hoje vai muito da pista, cara. Vai muito da pista. Então a gente vê pistas como Aras Rafaela, Rancho Mariana, pista de Araçatuba mesmo, onde é o Congresso Nacional. São pistas muito boas, preparadas 15, 20 dias antes dos eventos. Então, o proprietário do cavalo hoje é muito exigente. E um dos grandes preparadores é o Evandro Guerra, que hoje está liderando Exatamente. essa parte de Eu quero até convidá-lo para vir aqui. Conheço o Evandro há muitos anos. Tem o seu Evandro, aí tem o Zóio, que é um cara de Araçatuba, que hoje trabalha na Aras Rafaela. Tem o Rogerinho, que ele faz a pista do Rancho Mariana, que detém o recorde mundial lá. É um dos caras muito bons que tem no mercado, mas tem muitos outros. Olha que interessante, tá falando de agronegócio, tá falando de produção de fio têxtil que vem do algodão, da terra, do cavalo, e vai levar a um cara que especializou em fazer piso, chão de pista para prova de tambor. Exatamente. É a geração de emprego da equinocultura, isso aí. Do agronegócio brasileiro, né? E é muito importante, cara. Todos esses prestadores de serviço que a gente tem no cavalo têm se especializado demais. Tanto veterinário de reprodução, pessoal de manejo. Hoje, nutrição. Você mexe com leilão também. E a gente faz leilão tem 2 anos, mas acompanha leilão há muitos anos. Preparação de tropa de leilão, quanto melhorou? De 10 anos pra cá, 15 anos pra cá. Então, hoje, o consumidor do cavalo tá muito exigente, né? Demais. Você mencionou agora há pouco sobre o primeiro produto, que era um filho do Victor Fly. Como é que é o nome dele? Beauty Red Fly. Virou? Chamava. Cara, foi até bem. Eu acabei vendendo depois pra uma menina. Fez a felicidade da menina também. A menina correu super bem em alguns rodeios. Correu bem. Então, assim, desde do primeiro produto que nasceu em casa, a gente já conseguiu transmitir. Porque a ideia da criação de cavalo é se transmitir o que você tem de melhor pro seu cliente, né? Então eu fico muito feliz quando meus clientes mandam pra mim no WhatsApp, falam, meu filho correu aqui, classificou pra final do Nacional, tá super feliz, vai correr a final. Ou, cara, minha filha tá treinando no cavalo, acho que vai dar certo. Então esse feedback é muito importante, né, Rafa? Então desde o primeiro produto a gente teve esse feedback positivo, né? A gente já conversei com vários criadores, aqui até o Thiago Dantas esteve aqui falando uma criação muito baseada na vaquejada, né, lá no Holland Easy, aquela história toda. E a base das fêmeas é um negócio minucioso a ser encontrado. Demais, né? demais. E você me mencionou que você estudava, queria saber o que estava acontecendo, o que estava ganhando, mas qual foi o seu critério para fazer fêmeas, para fazer matrizes pro seu plantel? Meu critério e sempre vai ser pista. Então, ou
os pais e a mãe, o pai e a mãe da matriz ganharam, ou ela própria ganhou. Em casa, 80% das matrizes ganharam em pista. Então eu tenho, acho que um caso de 3 ou 4 matrizes lá que se machucaram cedo e não foram pra pista, e eu acredito demais nelas por conta do pedigree, mas 80% é pista. Então as éguas que ganharam em pista, eu acredito que a chance de produzir é muito melhor. Muito maior, né? A base muito é maior. essa, né? Cara, eu acredito... Eu pergunto pra ver se há alguma outra coisa dentro do negócio que você encontra. Não tem receita de bolo. Você vai encontrar muitos animais aí que a mãe não ganhou, não produziu nada, e tem um indivíduo. Mas eu acredito na família e acredito no indivíduo ganhador. Então, assim, o tambor, no caso do tambor, a gente a linhagem tambor é muito recente, porque foi uma junção do trabalho com a corrida, né? Antigamente era totalmente voltado para o trabalho, os garanhões de corrida começaram a cobrir as éguas de trabalho lá por 2001, 2002, e hoje a gente já tem a linhagem de tambor. O que é a linhagem de tambor? O cavalo que ganhou no tambor com a égua que ganhou no tambor. Que é o que eu acredito, que é a minha base genética, são os meus 2 garanhões que ganharam, minhas éguas que ganharam. Então, assim, não tem, como falar de novo, não tem receita de bolo. Não tem receita pronta. Mas você tem que seguir uma linha de raciocínio, um projeto e tocar, né? E aí que você, selecionando essas éguas, usava só os garanhões expoentes aí que estavam nas mãos de outros criadores. Exatamente. Ou garanhões importados, ou garanhões nacionais, mas sempre no que eu acreditava ser o melhor acasalamento. O que eu digo melhor acasalamento? Olhando morfologia, olhando o tipo que a égua corria na pista. Que é o tipo que a égua corria na pista. Às vezes a égua corre com a paleta um pouco mais baixa, às vezes ela tinha a paleta um pouco mais dura, eu colocava um cavalo da paleta um pouco mais leve. Então a gente tem toda essa análise morfológica também para fazer o produto final, né? O produto final é o produto que o meu cliente vai comprar, ou que eu, às vezes, vou segurar uma filha de um cavalo meu ou de outro cavalo para matriz em casa. Então, tem toda essa... Eu sigo essa linha de raciocínio. Não é receita de bolo, mas e aí, é o meu projeto. De repente, você fala, preciso de um garanhão. Como é que entrou? Primeiro foi o Cádiz? Na realidade, Rafa, não falei preciso de um garanhão. Ele caiu na minha vida, cara. Cádiz 3.6. Foi exatamente. Garanhão que tá aí à frente do 3DM. Como é que ele caiu, então, de paraquedas? Cara, é até engraçado falar sobre isso, porque eu nunca tive o sonho de ter um garanhão. Nunca. Eu sempre tive o sonho de ter grandes éguas e cobrir com grandes cavalos de fora. Só que esse cavalo me apresentou de uma maneira que ele ganhava todo final de semana. Eu comecei a montar nele e comecei a ganhar também. De quem ele era? Então, ele era de uma menina do Paraná, da Gabi Balan. O Júnior Cidrone corria nele, que foi a primeira pessoa que correu. Ele é filho do 3.6? 3.6 na Stellan Star, que é o Cheio de Zorreiro. Ele é criação do Horizonte, né? Do Aras Horizonte do Gui Peixoto. Sim. E que é dono do 3.6. E aí, eu precisava de um cavalo de prova. Como eu te falei, tinha mentalidade sempre pra mim correr os cavalos. Em 2018. E aí, eu queria uma fêmea. O Vinícius chegou pra mim e falou, cara, tem um cavalo no Paraná que a Gabi vai vender o cavalo agora. Eu acho que você deveria pensar melhor. Eu falei, não, eu quero fêmea. Ele falou, cara, olha o cavalo direito. Nós fomos pra um congresso, eu vi o cavalo correndo, eu falei, esse é o cavalo. Aí até brinquei com ela no dia lá, ela falou, não vou vender, tal, não sei o que. Acabamos conversando durante a semana, acabei comprando o cavalo. O cavalo chegou, sim, pra gente, todo cavalo tem o tempo de adaptação, mas quando se adaptou, ele não parou de ganhar, cara. Foi um cavalo que apresentou pra gente a performance, assim, eu digo que é o cavalo da minha vida, vamos dizer. Que é o cavalo que me apresentou... quando você tem um cavalo expoente, as pessoas expoentes no ramo, os áreas expoentes no ramo, eles te procuram pra fazer parceria, pra comprar cobertura. O Cádiz me apresentou muita gente. Então, bacana. Assim, eu devo muita coisa do que eu tenho no meio do cavalo, do que eu construí de amizade também a ele. Ele chegou pra você viu ele correndo no congresso? Vi ele correndo. Apaixonou. Acabamos comprando o cavalo. Compramos. Aí ele foi pra cela. Como foi a adaptação com ele sua? Você, atleta e cavalo, olha aquela conexão. Ele foi pra cela do Vinícius. O Vinícius correu super bem. Eu não tinha me adaptado tanto nele ainda. Acabei correndo bem as últimas provas. E foi no ano de transição, 2018 pra 2019. Foi o ano que a gente resolveu montar o Aras 3DM realmente num lugar. Que a gente arrendou um Aras em Boituva e acabamos comprando a terra para começar a construir o nosso próprio Aras de criação. Que é, hein?
Americana, exatamente. Futuramente, o ano que vem, provavelmente, a gente já vai estar com os cavalos de competição e os cavalos de criação lá no mesmo lugar em Americana, né? Que vai ser o Aras 3DM realmente. E foi quando a gente contratou o Rodriguinho. Em 2018. Final de 2018 para 2019. Ele começou. A primeira prova que o Rodriguinho correu, ele já ganhou. Em 4 meses, ele ganhou o congresso na Berta Júnior, a gente ganhou a caminhonete. Eu falei, cara, esse cavalo é um negócio surreal. No mesmo ano, a gente lançou ele. Vendemos mais de 110 coberturas. 110 coberturas? No primeiro ano de lançamento. No leilão, a gente lançou ele num leilão no Nacional. Até vendemos 45 coberturas no leilão. E até o final do ano a gente vendeu 110. E aí, em outubro desse mesmo ano, o Valmor, do Aras WJ, me procurou querendo ser sócio do cavalo. A gente acabou vendendo metade do cavalo para ele e hoje nós estamos na empreitada junto do Cádiz aí. E o ano que vem estreia a primeira produção dele em pista. Porque você construiu então de 2018 para cá, era para ser um cavalo de competição. Você nem focava nessa história ainda de vender cobertura e tal? Ele talvez me proporcionou isso. Ele? Não foi o Ricardo que falou, eu vou construir um garanhão. Ele se construiu. Então eu surfei a onda dele. Então por isso que eu falo que eu devo muito a ele. Ele é um cavalo que me mostrou muita coisa. É um cavalo que me mostrou para acreditar no projeto. Me mostrou que o cavalo nacional também vale. Entendeu? Então a gente vinha num processo muito de garanhão importado. E eu acreditei nele, cara. Então assim, ele me fez acreditar. Você correu 16 nele? Corri 16. O primeiro 16 que eu corri foi nele. Em 2019, acho que foi 2019. Corri primeiro 16 nele, já tem acho que uns 8 ou 9 tempos de 16 com ele. No passado a gente classificou em primeiro no Nacional, corremos super bem o Congresso. Esse ano ele tá parado pra coletar, que, cara, a gente vinha num ritmo muito grande de provas. E você não parou ele na pista? Nada, ele foi vendendo cobertura e eu fui entregando. Chegou esse ano, eu falei, cara, eu preciso dar um descanso pra ele. Pra coletar, pra fazer um banco genético dele em casa também, pra gente ter um seguro, né? Porque, querendo ou não, um ser vivo, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, esse ano ele tá parado, mas ano que vem ele volta a competir, se Deus quiser, junto com os filhos aí, né? Porque parar um cavalo dessa grandiosidade deve ser complicado. Cara, até pra vou te falar uma coisa, pra mim tá sendo sofrido, viu? Sem ir pras provas sem ele, pra mim e pro Rodriguinho, cara, é uma luta toda a prova. Os outros cavalos são muito bons também, mas o Cádiz é o Cádiz, cara. Aí se torna uma personalidade, né? Exatamente. Eu tive lá no Beretta, lá no Lube, quero mandar um abraço pra ele, também tá convidado pra estar aqui, o Luciano Beretta, e eu vi ele lá. Na hora que chegou, eu falei, eu vi o Cádiz tá aqui, tá. Aí eu fui lá, vi ele lá, tá, aliás, muito bem cuidado, né? Sim. Tá. E querendo ou não, é o expoente do Aras. A gente acaba vendo nos cavalos como ídolos mesmo, né? Exato. Quando alguém tem vontade de conhecer um grande jogador de futebol, um artista, Exatamente. Um cantor, seja o que for, a gente chega perto do cavalo dele, a gente se emociona. A gente chega... Eu vi a história que ele escreveu. E a gente chega nos eventos, que hoje o esporte está muito regionalizado, então tem muitas provas pro final de semana. E a gente acaba encontrando o pessoal do Goiás, Mato Grosso, etc., nas provas grandes da BQM, num Grand Prix do Aras Rafaela. E quando a gente se encontra, é legal a gente ver a receptividade que o pessoal de fora tem com ele, sabe? Tem com os grandes cavalos. Então é bem bacana. A gente foi numa prova esse ano no Rio de Janeiro, cara. Você vê o pessoal torcendo pra ele lá, o pessoal que nunca tinha visto ele correr lá, vira realmente uma celebridade no meio, né? É bacana. Muito legal, muito legal. E aí, já entrou cobrindo suas éguas no primeiro ano, falou, na hora que você viu que era essa máquina toda, você falou, preciso colocar na eguada. Aí a gente começou a primeira produção dele, os embriões, em 2019, nasceram em 2020, por isso vão correr o ano que vem a primeira geração. Ele não tinha filhos já nascidos antes de você? você? Não tinha nada, a primeira coleta foi em casa. Primeira coleta? Primeira coleta foi em casa, exatamente. E aí a gente começou a coletar, já começamos a congelar a sêmen dele e enviar sêmen para o pessoal. Hoje ele já deve ter aí em torno de 120, 130 filhos registrados. Já. Eu tava fazendo umas contas esses dias, a gente já vendeu mais de 450 coberturas dele desde que a gente lançou. De um cavalo 100% brasileiro. 100% brasileiro. O 3.6 é importado, né? Mas foi criado aqui no Brasil. Foi criado aqui, né? O cavalo nasceu aqui, Exato. Vem à base do El Shade Zorreiro, que é um cavalo também brasileiro. Exatamente, né? Exatamente. E agora vamos estrear. Qual que é a expectativa dessa estreia aí agora? Então, ele deve ter hoje uns 30 filhos, 35 filhos da primeira geração montando.
o feedback é muito positivo. É. Muito positivo. A gente vem fazendo médias expressivas aí dos filhos dele nos leilões, né? Eu, por exemplo, nunca vi uma filha dele vender por menos de R$2.000 de parcela nos leilões. Estão falando aí de coisa de R$80 mil. Exatamente. Uma fêmea. Exatamente. Então, no meu leilão, a gente fez média de 120 mil nos filhos dele. 120 mil nos produtos dele. Nos produtos dele. De um garanhão que ainda não colocou nada na pista. Isso que é o mais impressionante. Porque o cavalo, ele criou um carisma dentro do esporte em si, né? Todo mundo quer ver ele correr. Todo mundo quer ver o Rodriguinho correndo com ele. Todo mundo quer ver eu correndo com ele. Então, virou um expoente mesmo do Ara, sabe? Muito, cara, até me emociona falar dele assim, porque me apresentou muita coisa, entendeu? O que representa ele pra você, o Cádiz 36? Cara, é um cavalo que, como falei, representa o Ricardo de hoje. Talvez não seria o mesmo Ricardo sem o Cádiz. O empreendimento, a parte de negociação, a parte do amor pelo cavalo. É um cavalo que, assim, eu acabei cedendo metade dele pro Valmor, mas porque eu sabia que seria melhor pra ele. Então eu coloco ele em primeiro plano, entendeu? É um cavalo que fez muito por mim, cara. Não tem nem como agradecer, assim, tipo, toda vez que eu olho pra ele, é difícil até de falar. Por vezes a gente coloca os cavalos como dentro um membro da nossa família, né? Exatamente. Isso é comigo nos cavalos simples que eu tenho pra montar. Não sou criador, mas eu tenho alguma coisa e o cavalo se torna parte da família, integrante da família. Exatamente. Né? E eu tenho até um cavalo que tá no finalzinho dele lá, a gente fica num sofrimento de ver que tá indo embora. Agora, quando você tem um garanhão, que ele se torna um negócio, um business. Sim. Como conciliar essa parte amor ao cavalo com business? Como é que funciona isso? Rafa, é muito difícil, porque a parte emocional, ela não pode entrar muito no negócio, né? No negócio Aras, mas acaba que não tem jeito, porque a gente tá lidando com um ser vivo que fez muito pela gente. Então, a gente tenta levar da maneira mais humanizada possível. Entendeu? Então a gente procura ter um limite de coleta por mês, um limite de provas por mês, tanto para ele quanto para os outros cavalos também. A gente tem um outro garanhão que é o ST Mais Vitor, que é em parceria com o Rancho Faria, a gente tem o mesmo tratamento. Eu digo tanto do Cádiz, porque é o cavalo que me carregou, que abriu a porta. Que abriu as portas. Mas tem tantos cavalos lá em casa que ganharam muito com a gente, entendeu? Mas assim, a gente procura trazer a maneira mais humanizada possível para lidar com o negócio. O ST Mais Vitor veio como que entrou esse segundo garanhão? A gente comprou ele potro, né? E aí ele foi um fenômeno no ano do potro futuro dele. Ele acabou tendo algumas lesões aí. Só que, cara, a morfologia dele, ele é filho do Vitor Fly na ST Suquita. Rafa, você vê o cavalo, ele é o Vitor Fly escrito. Escrito. Quem até tinha o Vitão que domou ele cuidava do Vitor Fly na fazenda Nossa Senhora de Lourdes. O dia eu mandei ele pra domar lá. O dia o cavalo chegou, ele ficou assustado. Ele me ligou, falou: Ricardo, cara, que legal. Como que pode ser tão parecido? E ele correspondeu todas as expectativas no primeiro ano de competição dele. No segundo ano, aí ele veio ter algumas lesões. Ele, inclusive, tá parado agora para coleta e para tratamento, mas nós vamos voltar ele o ano que vem. E é um cavalo que estreia a primeira geração em 2025. Em parceria nossa com o Rancho Faria também. Mas, assim, a gente procura, igual tá falando do trato entre eles, né? Da maneira mais humanizada possível, né, Rafa? Porque a gente tem que ter o respeito pelo animal, né, cara? Sem dúvida. A gente não pode achar que eles são máquina, né? Exatamente. Tem que saber explorar da maneira correta. Então a gente procura fazer tanto, a gente deixa muito claro, minha mãe é muito apegada nos cavalos, então até pra gente separar os bichos pra leilão, eu falo pra ela, ó, nem vai no Aras ver, que esses daqui eu já separei pra ir pro leilão, porque a gente, afinal é um negócio, a gente precisa fazer também as contas com isso, né? Mas eu falo pra ela, ó, nem vai lá no Aras ver. Porque falando de leilão, né, você fez o seu primeiro leilão o ano passado. O ano passado. Agora já fez o segundo. É um desafio muito grande colocar só pedra preciosa, né? É muito difícil, cara. Como é que faz a sua reserva e disponibilizar para o mercado que você tem que colocar de melhor? Na verdade, eu tenho uma política, isso me espelhei em algumas outras pessoas que sempre que a gente conversa com criadores mais antigos, pra gente pegar a experiência, né? Eu sou, querendo ou não, um criador novo de leilão, então a gente... Novo de idade, novo de leilão, novo de criação. Então a gente procura conversar com pessoas mais experientes que a gente.
E eu tenho uma coisa na minha cabeça. O meu cliente tem que ter o melhor do que eu. Bacana. O que vai montar em casa é o que eu não consegui vender ou o que eu acho que o meu cliente não vai ficar satisfeito por hora. Então a gente procura ter essa... Claro, nasceu uma putra de uma égua minha que já tá velha, que ganhou muito, eu preciso segurar ela pra matriz, eu vou segurar. 1 ou 2. Não vai ser o grosso. Entendeu? O grosso eu vou colocar no leilão pro pessoal, pros meus clientes terem acesso ao que eu tenho melhor em casa. Então a minha ideia é essa e sempre vai ser essa. E no seu primeiro leilão, você já coloca lá uma média maravilhosa o ano passado. Foi. E aceitação do mercado em ter um cara novo, como a gente tá falando aqui, chegar no mercado e fazer médias extraordinárias, faturamento expressivo. Como é que foi isso aí? Então, já era pra gente ter feito o primeiro leilão antes. Só que, cara, é muito difícil fazer leilão. Você juntar uma tropa de 20, 25 animais, eu que crio no máximo aí 35, 40 bichos por ano, pra gente separar uma tropa realmente de elite, pra gente transparecer pro nosso cliente chegar lá e ter o desejo de comprar é muito difícil. Então, o primeiro leilão nosso seria em 2020. Veio a pandemia, a gente não fez. 2021 eu não consegui juntar tropa pra fazer. Porque a minha estação de monta não tinha sido tão boa e acabou nascendo menos cavalos. Eu falei, vamos separar uma tropa especial mesmo pra fazer o primeiro leilão do Aras. Graças a Deus, conseguimos juntar a melhor tropa possível pro ano passado. Faturamos super bem. Os clientes todos saíram muito felizes do leilão. E esse ano, de novo, foi um sucesso. E, se Deus quiser, vamos conseguir manter. É difícil manter o padrão. É muito difícil manter o padrão. Mas a tendência, a nossa ideia é sempre trazer cada ano melhor. E superou, que você falou aqui, R$120 mil nos produtos do CADES. Do CADES, exatamente. O do MyVictor a gente não comercializou ainda. O ano que vem vão ter algumas potras dele no leilão já, em éguas super produtoras e ganhadoras. Já nasceram? Já tem em casa. E aí vai ser a primeira geração dele que vai estar vendendo no nosso leilão, vai ser o ano que vem. Existem alguns fomentos que os proprietários dos garanhões fazem, né? Que é o caso de colocar uma premiação em cima e tal pra valorizar. Você fez isso ou não? Rafa, eu ainda não fiz, mas a ideia é fazer. Eu vou fazer um projeto com isso, né? Bem estruturadinho, bem pensado, para que o cara tenha a segurança de que eu tô apostando no projeto do meu cavalo. Porque na verdade, quem faz o garanhão é o dono. Então a gente precisa que o cliente do Aras que tá apostando na cobertura, que tá comprando um potro dele, dos meus garanhões em casa, ele tenha a segurança de que eu tô realmente fomentando o negócio. A ideia é fazer. Provavelmente vamos fazer pro ano que vem. Ele já tá inscrito pro programa Seleção Nacional, que é um programa novo agora que é encabeçado pelo Valmor, pelo Rancho Faria, por vários outros criadores do Paraná. A gente já inscreveu o CADES, vai ser um programa bem legal que vai dar uma premiação bem expressiva. Então, assim, a gente já tá inscrevendo em alguns programas para que eles, né, o MyVictor e o CADES, para que o ano que vem a gente já comece a dar essas premiações extras para quem tá apostando no nosso projeto. Isso é muito bacana, né? Isso mostra que a seriedade que o cavalo quarto de milha e todas as outras raças, recentemente a gente tá vendo, a equinocultura tá pujante, né? Tá. Você vê, recentemente a Nacional do Manga Larga, não sei se você acompanhou, do Manga Larga Marchador. Sim. Eu até quero parabenizar os amigos do Manga Larga Marchador, que foi um evento, assim, maravilhoso. O evento deles é surreal, é fantástico, né? Surreal. E o crescimento todo de todas as raças, isso mostra que todas as tribos estão se falando juntamente. Exatamente. Quando você vê a nível de patrocinadores, ração e nutrição e tal, todo mundo tá junto num único propósito, que é o cavalo. E, cara, tem leilão todo dia. Tem comprador todo dia. O mercado é impressionante, é muito grande. A gente não tem noção, a gente que cria cavalo, não tem noção do tamanho do mercado. Não tem noção. E o cara que tá querendo criar cavalo pode apostar, o negócio só vai crescer. Só vai crescer, a tendência é crescer. E agora, de repente, tem um cara que é da tecelagem, faz a criação de cavalos e cria uma marca. Como é que foi a história dessa marca Self Western que você tá encabeçando aí? Rafa, é muito engraçado falar sobre isso, porque é um negócio onde une minhas duas paixões, né? Que é a tecelagem e a criação de cavalos. Que a Self, né, que é a nossa marca, apareceu através do Daniel e da André, meus 2 sócios, que inclusive estão nos Estados Unidos hoje fazendo pesquisa de mercado. Cara, apareceu na minha vida assim como um projeto de vida mesmo. Que eu, como empresário, tô começando minha vida agora, trabalho na empresa para os sócios, meu tio, minha tia e minha mãe.
trabalho no Aras também para minha mãe. Então, assim, a minha empresa é a Selfie hoje, que eu vou me dedicar, é um projeto de vida, entendeu? Cara, que negócio interessante que você me falou aqui agora. Você se colocou na posição hoje de... Você trabalha para os seus tios e sua mãe na tecelagem. Sim. Como um funcionário da empresa. E o Aras é a sua mãe, vamos dizer. Exatamente. Você comanda, você faz tudo, mas... Ela me dá total autonomia, como eu falei. Como é que é o nome da tua mãe? Desculpa. Marici. Dona Marici? Ela que tinha que estar aqui, então. Ela é a chefe, ela é a chefe. Ela que é a chefe. Ela é a chefe. Mas assim, ela me dá toda a liberdade do mundo, que dos meus projetos sempre me deram. Ela e meu pai sempre me apoiaram, mas em tudo. Eu tô encarando aqui uma forma totalmente diferente. O seu negócio, Ricardo Miante, você está considerando que o seu primeiro negócio, projeto de vida, é a Selfie Western. Exatamente. E é um projeto que, assim, une minhas duas paixões, como eu falei, né? E é um negócio onde eu posso estar envolvido com os meios que eu adoro, que é o meio country, né? O meio western, com trazendo o meu produto para que os meus amigos vistam. Então é muito legal isso, a gente ter essa conexão, entendeu? E a marca, ela tem como propósito o farm e ranch. Então é o pessoal que cria cavalo, o pessoal que cria boi, o pessoal da lavoura, para que ele não precise ter a diferença da roupa onde ele vai para um evento equestre ou que ele vá para a cidade, entendeu? Tá aqui em São Paulo, num grande centro. Exatamente, o nosso propósito é esse. O Daniel, eu tive a oportunidade de conhecê-lo por telefone só, a Andréia já conheço a longa data, ela tem uma expertise muito grande dentro do setor. Sim. Mas eu acho que o grande desafio é você pegar um meio extremamente elitizado, que gosta e usa muito o importado, sim, né? O vestuário importado. Sim. É um desafiador para vocês. Sem dúvida é um desafiador. A gente tem muitas marcas nos Estados Unidos em que a gente se espelha, né, cara? Eu sou fã da Ariat, sou fã da Cinti. Então, assim, são marcas que a gente se espelha para fazer o nosso produto, mas nós vamos criar o nosso produto. A gente quer ter o nosso produto com a nossa característica, com o nosso DNA mesmo, entendeu? Nós estamos começando um negócio do zero. Eles já vêm no trabalho aí há 2 anos, eu acabei entrando aí uns 90 dias no negócio, mas a gente está muito alinhado nas ideias. Então a Selfie é uma marca de conexão entre o campo e o urbano. Exatamente. Então, a nossa ideia depois é entrar no urbano, mas a nossa característica sempre vai ser o campo. Sempre vai ser o cara do campo. No começo a gente vai ter aí 70% da marca no masculino, né? Que a gente olha que o homem fideliza muito a marca, né? O homem fideliza demais a marca, a mulher já é um pouco mais compulsiva na compra. Então a gente quer que o homem do campo use nossa marca para que a gente tenha esse expoente em todos os lugares, entendeu? E eu acho que um grande diferencial que vocês podem ter é que a fabricação é tua. Exatamente, jeans, também. Vocês vão fazer jeans também? Camisa, sim, vestuário em geral. Sim. Uma empresa não tem nada a ver com a outra, né? Claro, mas o fornecimento é o mesmo. Mas, assim, a gente vai trazer a expertise de toda a expertise que eu tenho aí na questão de tecelagem, etc., para a Selfie também. Então, cara, o projeto é bem legal. A gente está começando agora, segundo semestre, a gente aí, meio de setembro, deve estar começando a chegar nas lojas a segunda produção da marca e vai agora ter pronta entrega. Vamos começar a vender no nosso site também. A preferência é sempre lojista, né? A gente vai trabalhar com muitos lojistas para a gente conseguir pulverizar bacana e ter um acesso legal em muitas regiões. E a qualidade para quem monta, né? Exato. Esse lance da calça, principalmente, que a gente vê, né? Rafa, o desgaste é muito grande. A gente quer performance e inovação. Vão ser os 2 lemas nossos da marca, performance e inovação. Então a gente tem muitas características na roupa country, onde a pessoa que está fazendo o esporte precisa. Às vezes você pega uma camisa de esporte, do laçador, por exemplo, ela precisa ter uma manga um pouco maior, para que ela não saia da camisa no movimento. Então a gente pensa em tudo isso, pensa na performance também do atleta country, do cara que tá ali para competir, entendeu? Para que o cara use nossa marca na competição. Por outro lado, vamos ter a linha também que o cara vai numa competição para assistir com a nossa marca, entendeu? Então a gente quer atingir todos esses campos. Tá na arquibancada usando a Selfie, tá dentro da pista. Exatamente, exatamente.
Desafiador. Cara, a gente tá trabalhando muito, acertando modelagem, fazendo modelos, vai ficar bem bacana. A primeira coleção completa realmente vem em janeiro, né? Esse ano nós estamos fazendo os produtos mais básicos pra gente conseguir atingir já o público, pro público vestir a nossa calça, vestir a nossa camiseta, vestir a nossa camisa, pra que ele fale, cara, é um produto de qualidade, é diferente do que o mercado tá trazendo até agora, e a gente vai vir com muita inovação pro ano que vem. Vem pro infantil também? Vem pro infantil também. Eu acho isso um mercado muito amplo e que as pessoas, por vezes, não dão muita atenção pro infantil. A gente quer trazer a criança que se espelha no pai, que se espelha na mãe, entendeu? Às vezes você tem uma família completa, o cara laça, a mulher corre tambor e os filhos não têm pra onde correr nas marcas country. Então a gente quer o laçadorzinho, a gente quer a tamborzeira, entendeu? Então a gente quer atingir esse público também, que é um público bem bacana também, né, cara? Muito. Que incentiva, já fideliza a marca desde da criança, do juvenil até o adulto, né? É porque acho que esse é importante. As crianças, né, a sucessão dentro do agronegócio de uma forma geral, dentro das provas equestres, é um negócio muito importante da gente ter uma dedicação em cima dessa O futuro tá ali, Rafa. Exato. Eu já fui criança um dia, você já foi criança um dia, então Faz uns dias mas o fomento tá ali, né? O Exato. fomento, você criar a sementinha do pai levar o filho pra prova, vestido igual ele, com Aquela esquina da BQM ali, em Araçatuba, onde fica uns 20 moleques laçando aqueles cavaletes ali. Cara, aquilo é surreal. Eu passo por ali, Ricardo, pra quem não tá entendendo, assim, tem uma esquina dentro do Parque de Exposições de Araçatuba, onde fica lá uns cavaletes. E a criançada fica laçando e faz competição, faz prova, nego anotando pra ver quem tá ganhando de quem. Quando eu vou passar por ali, eu desvio, porque eu tenho vergonha de atrapalhar uma laçada do menino daquele. Exatamente, cara, exatamente. E as provas comendo solto dentro das pistas é aquela molecada ali. E a gente tem, tanto no tambor, quanto no laço de bezerro, desde o começo, o pessoal plantando nas crianças essa semente que, cara, é o que vai prosperar depois. Exato. E essa criança de hoje vai ter um filho depois que ele vai plantar a mesma semente e assim vai seguir o esporte equestre, o meio rural, né? E que eu acho que o Ransorting hoje tá sendo uma porta de entrada maravilhosa pra criançada. Rafa, sabe o que é muito legal do Ransorting? A gente tem hoje, a minha criação praticamente 90% é pra tambor. A gente tem um pouco de laço também, que eu gosto de laçar, é mais um hobby. Aliás, tem uma égua que você teve, que eu sou apaixonado nela, a Leonor, DT Leonor. Era sua e do Lincoln, né? Era, minha e do Lincoln, cara, ganhamos um monte de coisa, Congresso Nacional, com o chifrinho, né? Eu tava lá quando você chorou, que ela ganhou. Exatamente. E agora ela é do Thiago Gama? Acabei vendendo pro Thiago Gama, tinha o embrião dela com o Shiny Beaver, acabei vendendo pro Vitor Liucci no nosso leilão também, vai vir um produto espetacular. Mas você tá falando por causa da questão do Ransorting. Então, a gente via no tambor há muitos anos atrás que era um esporte menos profissional e mais família. Tá? Só que hoje, como a performance virou um negócio muito louco no tambor, principalmente, muito profissional, pista evoluiu demais, a família busca um esporte dentro do cavalo. Verdade. Que é o Ransorting. Hoje você tem categoria de família no Ransorting. Então é muito legal você resgatar isso, entendeu? Eu acho muito bacana a gente ter esse esporte crescendo cada vez mais, os criadores investindo cada vez mais. E, cara, é o nosso meio, né? A gente precisa fomentar isso, porque o quarto de milha, querendo ou não, o campo é muito família, né, cara? É muito família. Deixa eu jogar uma pimentinha voltando no assunto aqui da valorização dos animais. A gente vê valores, não preços, né? Acho que não é... A valorização dos animais está muito expressiva. A gente vê recordes sendo quebrados aí, muitos números grandes dentro dos leilões a serem comercializados. Você não acha que na prova de 3 tambores houve um distanciamento daquele pequeno sonhador que por vezes ficou intocável um certo produto de um cavalo para poder competir? Rafa, eu acho que talvez sim, mas eu acredito que tem muitos mecanismos a se fazer para que esse cara se inclua na competição. Então a gente, nas provas de tambor, a gente tem os Ds, né? A gente tem os Ds que é pro cara que tá começando, que almeja ter um cavalo melhor mais na frente, mas ele precisa começar com um cavalo mais para trás, mais professor, um pouco mais velho, para que ele aprenda a fazer o esporte primeiro. Mas a gente tem muitos mecanismos hoje já fazendo com que a gente traga novos adeptos. E eu vejo muita gente entrando, cara. Isso é uma preocupação, né? Eu vejo muita gente entrando. Começa a ficar um esporte
muito elitizado, Sim, você sem perder dúvida. a conexão daqueles que por vezes não tá tão palpável a chegar num Sim. bicho de alta qualidade. Exatamente, mas a gente olha muito para a elite do esporte, que são os congressos nacionais, Grand Ponto Prix, Futuro. Ponto Futuro, exatamente. Mas tem muitas provas regionais, rodeios, onde atinge esse público. Então, você pegar o mercado do tambor, eu já vendi cavalo para tudo quanto é mercado do tambor. E quais são os mercados? A prova pequena, a prova que o cara junta para fazer um bolão no final de semana, o rodeio, que é aqueles slacks, né, que fala que para correr só à noite, que é 10 meninas, 20 meninas convidadas ali da região. Então, por isso que eu digo que o encontro antigamente era nessas provas menores, que tinham menos provas, hoje pulverizou muito. E é muito bom isso, porque o mercado cada vez cresce, entendeu? Então, O mercado tá aberto? Tudo isso tá comercializando hoje? cara, tá muito aberto, muito aberto. E esse pessoal que tá começando, obviamente eles têm o almejo de um dia chegar para competir numa Aberta Júnior, no Nacional, chegar no Ponto Futuro. Então a gente começa, é uma escada, né? O cara compra um cavalo de 10 mil reais, depois ele compra um de 50, depois compra um de 100, depois se o cara quiser realmente levar aquilo como um esporte, ele vai chegar nos valores mais expressivos, entendeu? Então, mas tudo isso é uma escada, e o fomento é muito importante do início, né, cara? E a gente que tá envolvido com o tambor, a gente precisa ter ideia do quanto esse fomento é importante, e nós estamos fazendo muito trabalho para isso, entendeu? Então, E esse trabalho tem que ser muito criterioso com vocês, criadores, né? Exatamente. Porque se você pensar só no grande, eu não, é o que a gente fala. Deixar É o que a gente fala. acabar o sonho lá de baixo. Eu não vou vender toda a minha produção pro cara grande. Então eu preciso fomentar o cara que tá começando. Entendeu? O cara que tem o almejo de chegar lá. Então é muito importante pra gente, cara. Quanto mais adepto no esporte, mais vai ter gente nas competições, mais vai aumentar o mercado, entendeu? Então é muito importante pra gente, sim. Maravilha. A gente pensar nisso. O que representa o cavalo na tua vida? Rafa, vou te falar uma coisa, cara. O cavalo pra mim representa tudo. Porque o agro representa tudo. Porque o meu negócio familiar depende disso. A gente tem que estar sempre por dentro disso. Mas as duas empresas que hoje eu toco, a Selfie junto com a André, com o Daniel, e o Aras 3DM, através do todo o suporte que minha mãe me dá, o cavalo representa tudo pra mim, cara. Um ser iluminado, me trouxe muitos amigos, grandes amizades que eu fiz pra vida. A gente se encontra 3 vezes, 4 vezes por ano. Parece que eu vi o cara na semana passada. Então, cara, não tem muito o que falar do cavalo. O cavalo, ele te abre portas que você nunca imaginou. Você passa em cidades, em todo lugar do Brasil, você conhece gente que você conheceu através do cavalo. Em leilões, em provas, em exposições, cara. E agora, assim, com o meu novo negócio, com a Selfie, eu vou acabar indo para outros lados que eu não conheço. Manga larga, crioulo. A gente quer atingir todo esse pessoal. Então, são obviamente que pra frente a caminhada é muito longa e vou fazer novas amizades. E quem que vai me proporcionar isso? O cavalo. Foi onde eu comecei, que é a base de tudo que é o Ricardo hoje com 26 anos, é o cavalo. Fascinante, cara. Uma história maravilhosa que você tem aí. 26 anos. Exatamente. E muito chão pra andar. Não, estamos só começando. Só começando. Só começando. Se Deus quiser, vai dar muito certo. A gente já se conhece há alguns anos aí nos leilões, a gente se encontra. Essa amizade que você falou, a gente se encontra quanto? 3, 4, 5 vezes por ano. Exatamente. Mas parece que já é uma conexão de anos, né? Não, e é um pessoal, cara, muito acolhedor, né? E é um cara que eu conheci o ano passado, no ano que vem ele vai vir no meu leilão, ele vai dormir na minha casa. Isso entendeu? Que é legal. É um negócio que você não, pelo menos eu vejo, que você não encontra em outros lugares. Então, é um negócio de conexão mesmo, pessoal, cara. Eu acho que o cavalo, ele passa uma peneira na qualidade das pessoas e junta gente boa, né, cara? Exatamente. Tanto o cavalo, quanto o boi, quanto o agro, no geral. Assim, Quem então, não presta já sai fora automaticamente. Exatamente. A gente já tem uma peneira grande ali, mas é muito doido a gente pensar que a conexão pessoal é muito forte, né? Entre as pessoas que mexem. Porque todo mundo ali, na realidade, tá com o mesmo propósito. Quantas pessoas no meio do cavalo não saíram das drogas e foram pro cavalo? Quantas pessoas que têm algum problema de saúde foi pro cavalo e ajudou a curar esse problema de saúde?
Você pega uma pessoa, uma criança com deficiência, na hora que ela monta num cavalo, na hora que ela vê um cavalo, ela muda totalmente o comportamento, cara. E isso a medicina é comprovada. Então, cavalo pra mim é tudo, assim, na minha vida. É um antidepressivo maravilhoso. Exato. Eu deixo de tomar um monte de remédio por causa de cavalo. Ricardinho, quero te agradecer pela tua presença aqui. Foi um privilégio esse bate-papo maravilhoso. Você é um cara visionário, empreendedor. Eu tenho certeza que você vai voar muito mais longe do que já chegou, com toda essa sua coragem, sua audácia de bons investimentos, de fazer coisa certa. Parabéns, cara. Rafa, obrigado, cara. Queria agradecer o convite mais uma vez. Deu pra contar um pouco da minha história aí. E, se Deus quiser, vamos se encontrar muito ainda nesses leilões da vida, com a marca agora, com a Selfie, com todos os outros prospectos que a gente tem no meio equestre, no meio do agronegócio aí, né? Exatamente. Quer dizer, muito sucesso pra Selfie Western, uma empresa que vai vir grande, pode ter certeza. E conte com a gente sempre aí. Se Deus quiser, Rafa, nós estamos trabalhando para isso. É o início de uma nova empreitada aí, um propósito de vida mesmo, que eu, a André e o Daniel, como parceiros aí, vamos tentar tocar da melhor maneira possível. E vai vir muita coisa boa e muita novidade por aí, se Deus quiser. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Esse foi mais um Agro 360. Hoje eu conversei com o Ricardo Miante, da Selfie Western, e o proprietário do Aras. Proprietário não, é a mãe que manda. 3DM. Obrigado, Ricardinho. Obrigado a todos vocês. Semana que vem tem mais um Agro 360 para você.